Falemos então sobre a forma trigonométrica de um complexo. Nós, na última aula, falámos dos complexos na sua forma algébrica, isto é, um complexo escrito na forma z igual a A mais bi. Quando falámos no plano de Argand, o A seria a coordenada do x e o B seria a coordenada do y. Ora, existe outra forma de representar os complexos, que é na forma rcis de θ ou ρcis de θ, a este r se chama o módulo do complexo, como está aqui, e este θ representamos por o argumento do complexo z. Vamos começar por primeiro fazer a passagem da forma algébrica para a trigonométrica e depois da trigonométrica para a algébrica. Antes disso, gostava de vos justificar o porquê de haver duas representações distintas para um número complexo. É que existem algumas operações que se conseguem fazer numa forma e não se conseguem fazer na outra. Isto quer, há operações que são exclusivas da forma algébrica, nomeadamente a soma e a subtração. Não se conseguem fazer depois somas e subtrações na forma trigonométrica. E também há operações que são praticamente exclusivas da forma trigonométrica, nomeadamente as raízes cúbicas, raízes quartas, por aí fora, e a potência. Não é que a potência seja exclusiva da forma trigonométrica, mas torna-se muito mais simples quando é feito nesta forma. Bom, mas isso sobre as operações falamos daqui a 2 aulas. Nós vamos correr todas as operações que estão relacionadas com os complexos na forma trigonométrica. Bom, então eu tenho aqui um complexo, vamos chamá-lo z, igual a menos 2 raiz 3 menos 2i. Primeiro, como é que se calcula o módulo de z? Também há quem represente por r e há quem represente por um ρ. A fórmula é raiz quadrada de a ao quadrado mais o b ao quadrado. Atenção que este b é só o coeficiente da parte imaginária. Não coloquem o i. Eu já vi algumas pessoas colocarem o i. O i não aparece no cálculo do r. Portanto, neste caso, nesta situação, ficaria raiz quadrada de menos 2 raiz 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Atenção, não há aqui i nenhum, como vos havia dito. Não se esqueçam que o número negativo ao quadrado fica positivo, portanto este menos fica mais, o 2 fica 4 e o raiz 3 fica 3, e este menos 2 ao quadrado também vai ficar positivo e fica mais 4. Ok? Só falta aqui fazermos estas operações. 4 vezes 3, 12, 12 mais 4, 16, e temos o r calculado. Esta parte é relativamente simples. O argumento dá um pouco mais de trabalho. Porquê? Porque existem 4 maneiras diferentes, ou melhor, existem 4 hipóteses possíveis para o cálculo do argumento θ. Porque vai depender exclusivamente do quadrante onde se vai encontrar esse número complexo a mais bi. Por exemplo, neste caso, menos 2 raiz de 3 menos 2i, portanto, menos 2 raiz de 3 é um número negativo, menos 2i está aqui, mais ou menos, está bem? Isto só interessa ao quadrante. Este complexo está no terceiro quadrante. Então, estando no terceiro quadrante, a sua fórmula é π mais esta inversa da tangente. Está bem? Eu vou escrever aqui a fórmula. Fica π mais tangente menos 1 de... Notem que este valor, esta tangente, é sempre igual. É a tangente, a inversa da tangente do módulo de B sobre o módulo de A. Ou seja, acabamos por ignorar os sinais dos coeficientes do complexo. Neste caso, ficará π mais tangente menos 1 de módulo de B, que é mais 2, sobre o módulo de A, que é mais 2 raiz 3. Se simplificarmos um pouco mais isto ficaria tangente menos 1 de 1 sobre raiz 3, que ainda dá para simplificarmos um pouco mais se multiplicarmos em cima e em baixo por raiz 3, isto fica raiz 3 sobre 3. Para quem tem à vontade com aqueles ângulos do 30, do 45 e do 60, aquela tabela dos ângulos principais, as tangentes têm estes valores. Raiz 3 sobre 3, 1 e raiz 3. Portanto, no nosso caso, este ângulo aqui, em radianos, claro está, vale π sobre 6. Está bem? E depois passamos ao mesmo minador e dá 7π sobre 6. Para quem não quer ir por aqui e quer utilizar a calculadora, há sempre uma alternativa. Vocês podem sempre colocar a calculadora em graus. Eu já vou mostrar como é que isso se faz. Portanto, as TIs também têm no setup, se carregarem no modo, podem mudar para degrees. E fazem só a parte da tangente, está bem?
Porque se forem fazer π+, estão a misturar uma coisa que está em graus com outra que está em radianos. Não vai dar bom resultado. Portanto, só para descobrir quanto é que é aquela inversa da tangente, eu até vou mesmo meter o valor que ali estava, 2 a dividir por 2 raiz 3, e vão ver que isto vai dar também os tais 30 graus, os tais π sobre 6. Vou só para vos mostrar o que é que aconteceria se eu fizesse π+. Se eu fizesse esta quantidade aqui e lhe somasse o π, olha a confusão que isto ia ficar, porque o π é 3,14 mais o 30 dá 33,14. Portanto, não misturem isto. Se estão a utilizar a calculadora, neste caso as funções inversas na calculadora, convém que ela esteja em graus. Já agora também mostrar-vos o que é que aconteceria se esta calculadora tivesse em radianos. Eu acho que já falei disto quando fiz a revisão do 11º. De qualquer das formas, olhem como é que isto fica. Fica 3,66. Eu não faço ideia do que é que isto é. Quer dizer, neste caso até faço porque já resolvi. Isto é 7π sobre 6. Eu já vou fazer aqui um recapitular disto. Portanto, para quem tem facilidade em escrever esta tabela das tangentes, do seno, do cosseno e da tangente do 30, do 45 e do 60, descobrir estas inversas da tangente é relativamente simples. E normalmente são valores deste género, está bem? São sempre ângulos principais, salvo raras exceções. Para quem quer utilizar a calculadora, mantenham-na em graus, ou passem-na para graus, façam apenas a parte da tangente menos 1. E obtêm assim aquele ângulo que falta lá. Vejam a diferença entre as 4 fórmulas para cada quadrante. No primeiro quadrante fazemos apenas tangente menos 1. No segundo quadrante fazemos π-. Se fazemos π- e estes valores aqui dentro são positivos, ficamos com π menos um ângulo que está no primeiro quadrante. Ou seja, lá está, fica um ângulo no segundo. O π+ é um ângulo do terceiro. E o quarto quadrante, podíamos ter feito 2π-, por exemplo, mas aqui fazemos só menos tangente menos 1. Este aqui vai dar negativo. Portanto, estas fórmulas não são difíceis de memorizar, são relativamente simples. Tendo em conta que queremos encaixar aquele ângulo dentro de cada quadrante. Portanto, aí o π- para o segundo, o π+ para o terceiro e o menos para a tangente. Agora escolham o processo que dá melhor resultado com vocês. Ou através daquela tabela, ou então através da calculadora. Bom, há aqui umas 4 exceções para a obtenção do θ. E que exceções são estas? São, essencialmente, os complexos que não têm um dos coeficientes. Ou seja, ou que não têm o coeficiente imaginário, ou então os que não têm o coeficiente real. Portanto, neste caso, os erros são bastante simples de calcular. O r para o 4 é raiz de 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que dá 4. O r para o z2 é raiz de menos 5 ao quadrado, que dá 5. Aqui fica 2 ao quadrado, aqui fica menos 7 ao quadrado, com a raiz quadrada. Portanto, os módulos são simples de calcular. E os argumentos também não vão ser complicados. Por exemplo, aqui para o z1, se ele está aqui, já agora eu ainda não expliquei bem o que é o módulo e o que é o argumento. O módulo é a distância entre o complexo e a origem e o argumento é o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo do x. Portanto, neste caso, o meu argumento é 0 graus. Ou 0 radianos. Ou 2π, como queiram. Normalmente vai sempre o caminho mais curto. Para o menos 5 ele está aqui. O ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo do x, neste caso, é π. O θ é π. Vamos ao 2i. O 2i está aqui, o ângulo que ele faz com o semi-eixo positivo do x é π sobre 2, θ é igual a π sobre 2, e o último, o menos 7i, que está aqui. Lembrem-se que o a é o valor do x e o b é o valor do y. Se está aqui em baixo, podíamos utilizar ou o 3π sobre 2 ou então o menos π sobre 2. Está bem? Não há uma única solução para o θ. Existem várias hipóteses possíveis para o θ. Se vocês lhe somarem ou subtraírem voltas, o argumento acaba por dar ou originar o mesmo número complexo. Portanto, enquanto que o a, o b e o módulo são valores únicos, complexos diferentes terão esses valores diferentes, o θ não é necessariamente assim. Portanto, se eu tiver um complexo na forma rcis de θ, ele vai ser igual ao complexo rcis de θ mais voltas, mais 2kπ. Do complexo é exatamente o mesmo. Também podemos somar ou subtrair voltas. O que é que falta agora fazer? Falta agora fazer o caminho inverso. Como é que passamos da forma trigonométrica
para a forma algébrica, está bem? Então, vamos voltar ao nosso complexo de há pouco. Ele é o complexo, este 2, menos 2 raiz 3 menos 2i é igual a R, que era 4 cis de θ, cis de 7π sobre 6. Portanto, este é o nosso complexo. Agora vamos ver como é que passamos isto para a forma algébrica. Então, o que é o cis? Como é que a gente pode desdobrar o cis? Imaginem que não tínhamos isto e queríamos passar para esta forma. Queríamos passar da algébrica para a trigonométrica. Então, o cis é cosseno de θ mais i seno de θ. Agora, existem várias maneiras diferentes de obter estes valores. Eu vou-vos dar aqui 3 hipóteses possíveis. Para quem tem à vontade com o círculo trigonométrico, convertam este 7π sobre 6 até se quiserem em graus. Isto dá 210 graus. Ou seja, no fundo é 180 mais 30 graus. Então, 180 mais 30 está aqui. Este é o 210 graus, que é o tal 7π sobre 6. E depois temos os outros os outros dois ângulos deste quadrante, que é o 225 e o 240 graus. Isto muitas vezes por comparação a gente chega lá. Recordem que o seno e o cosseno normalmente assumem um destes 3 valores. Mais ou menos o sinal, está bem? Ignorando o sinal. Raiz 2 sobre 2 e raiz 3 sobre 2. Portanto, pode ser estes ângulos principais, estes dos 30, 45 e do 60. O seno é a altura. Portanto, este ângulo, o 210 graus, tem a altura mais curta deles todos. Portanto, o seno vai ser 1/2. É o valor mais pequeno, com sinal negativo, porque está no terceiro quadrante. E o cosseno, quanto é que vai ser? Se o seno é o mais pequeno, o cosseno vai ser o mais comprido, o maior de todos estes valores. Eles até estão por ordem crescente. Este é menor do que este e este é menor do que este. Em módulo, está bem? Portanto, aqui ficaria menos raiz 3 sobre 2. Agora é só fazer as multiplicações. Com a propriedade distributiva, claro está. Menos 4i sobre 2. Simplificado dá menos 2 raiz 3 menos 2i, que é exatamente a mesma coisa que temos aqui no início. Isto é para quem tem à vontade com o círculo trigonométrico, que nem toda a gente tem essa facilidade de trabalhar e manipular o círculo trigonométrico. Vamos a outra alternativa possível. A outra alternativa é utilizar a calculadora. Portanto, como? Como é que isso vai fazer? Chegamos à calculadora, até podemos deixá-la em radianos, até fazer um bocadinho batota, e fazemos com a calculadora em radianos, agora ela já está, e fazemos o cosseno de 7π sobre 6. De 7π a dividir por 6. E vamos ver quanto é que isto dá. Isto dá menos 0,8666. Mas a gente sabe que há de ser um destes 3 valores aqui. 1/2 não é de certeza, porque o meio é 0,5. Vamos ver se é o raiz 2 sobre 2. Podemos ir lá por comparação. Bem, o raiz 2 sobre 2 também não é. Se tentassem com o raiz 3 sobre 2, já daria o tal valor, 0, com as casas todas. Estão a ver? Bate tudo certo. Portanto, exceto o sinal, isto vai ser raiz 3 sobre 2. Portanto, devíamos meter menos raiz 3 sobre 2. E podemos fazer o mesmo com o seno. Com o seno ainda vai ser mais simples, porque o seno vai ser 1/2. Só puxar aqui para trás, apagar isto e meter aqui o seno. Lá está. Menos 0,5, que é menos 1/2. Isto seria outra forma de chegar a estes valores. Outra forma ainda seria utilizar a redução ao primeiro quadrante para conseguirmos descobrir. Isto dá um bocadinho mais de trabalho, mas também é extremamente eficaz. Por exemplo, vou calcular aqui o cosseno de 7π sobre 6. Fazemos a tabuada do 6. Portanto, podemos converter isto assim. 6π sobre 6 mais π sobre 6. Isto é o cosseno de π mais π sobre 6. Fazemos a redução ao primeiro quadrante. Isto está no terceiro quadrante. E não há troca de funções porque este π é horizontal. Para quem não está a perceber o que é que eu estou a dizer, deem uma revisão no vídeo da parte de revisão do 11º ano. Portanto, isso foi cerca de há 3 vídeos, 3 aulas atrás. Isto ficará menos cosseno de π sobre 6. Ora, o cosseno de π sobre 6 é menos raiz 3 sobre 2. Também dá para fazer isto com a redução ao primeiro quadrante. Provavelmente a maior parte das pessoas vai ou pelo círculo trigonométrico ou então vai pela calculadora por comparação, está bem? Já agora, se estes ângulos aqui forem π sobre 2 ou 3π sobre 2 ou 0 graus, aí façam o círculo trigonométrico. É super fácil, por exemplo, saber quanto é que é o seno e o cosseno de π sobre 2. Está bem? O seno é 1, porque a altura é 1, e o cosseno é 0.
Portanto, isto tudo só para aprendermos a fazer bem a passagem de forma algébrica para a trigonométrica e da forma trigonométrica para a algébrica. Eu acho que normalmente é mais simples da trigonométrica para a algébrica, porque basta depois vocês verem o valor do cosseno θ e do seno θ. Na próxima aula de complexos, a aula que vem a seguir vai ser a resolução do teste intermédio do ano passado, de maio, uma vez que estamos agora muito próximos do teste intermédio, e daqui a 2 aulas faremos todas as operações com a forma trigonométrica e basicamente que estaremos quase a terminar a matéria teórica do 12º ano. Faltará depois ver os domínios, planos e condições. Isso ficará para uma posterior aula. O meu conselho, numa fase inicial, seria apenas treinarem este tipo de conversões. Converter vários complexos diferentes da trigonométrica para a algébrica, quando a coisa tiver, da algébrica para a trigonométrica, quando a coisa estiver bem segura, passar da trigonométrica para a algébrica. Está bem? Até uma próxima aula.